Olá pessoal, estamos aí de volta com essa aula de redesenho de caricatura, baseada em foto. E agora eu vou passar para vocês como é que a gente vai fazer o efeito de sombra e luz desse desenho da Fátima Bernardes, tá? Nessa aula eu vou passar essa dica e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão conseguir um corpinho para vocês inserirem na caricatura, para vocês utilizarem como mascote, porque existem muitos e muitos corpos adequados para vários tipos de personagens, assim como existem formatos de boquinhas pronto, formatos de olho principalmente, nesse caso que eu estou ensinando para vocês, é interessante no máximo mudar o formato da boca e do olho, mas a do olho eu também não aconselho muito, talvez no máximo a boca, tá? E o corpinho é tradicional, tá? Quem trabalha com esse tipo de caricatura aqui que eu estou ensinando, que é para festa de aniversário, para casamento, então fazer uma caricatura da pessoa para um casamento, é bom você já ter um monte de corpo pronto e mostrar para a pessoa qual corpo que você interessa, ter um catálogo para ela escolher e você vai inserir o rostinho dela naquele corpo em desenho, tá? Porque se você redesenhar o corpo demora demais, então no caso você teria que realmente saber desenhar. Mas não tem necessidade, viu? 90% das pessoas usam os prontos, tá? Então vamos lá. Para mim fazer o efeito de sombra, eu vou utilizar um efeito aqui do CorelDRAW. Eu vou clicar na minha foto, cliquei na foto, aí eu vou vir aqui no menu Efeitos. Nesse menu Efeitos aqui, tem aqui a opção Transformar. Nessa opção Transformar, eu clico nela e venho na opção Posterizar. Essa opção que está escondida aqui, que você nunca ouviu falar, ela vai te apontar onde é que tem os pontos de luz e sombra da sua foto, tá? Vai aparecer quando você clicar aqui, vamos novamente, seleciono a foto, vou no menu Efeitos, Transformação, no caso Transformar, Posterizar. Vai abrir uma caixa de diálogo aqui de configuração posterizar. Nos níveis, se eu colocar 10, por exemplo, só que eu tenho que clicar aqui em visualizar no cadeadinho para ficar travado a visualização do meu desenho. 10, por exemplo, ele está apontando alguns pontos de luz e sombra. Mas se eu reduzir para 1, por exemplo, ele vai apontar uma configuração diferente. Deixa eu apertar 2, eu tenho que visualizar aqui. Vou estar lendo. Deixa eu visualizar. Se eu colocar 2, ele mostra um outro efeito de luz e sombra. Se eu colocar 4, que é uma configuração ideal, por exemplo, para mostrar as luzes e sombras que a gente vai precisar redesenhar para apontar a característica do personagem, ele vai mostrar desse jeito que está aqui, ó. Se eu colocar 3, ele já mostra diferente, já mostra desse jeito. Então, vocês podem escolher uma configuração. 2, por exemplo, mostra desse jeito. Não estava mostrando, Por isso que eu estava estranhando. 1 mostra desse jeito que vai mostrar aí. Agora, e se eu colocar 5? É interessante também essa configuração de sombra do 5. Vocês teriam que desenhar uma mais escura aqui na ponta e uma mais clara na frente. Mas eu vou usar o 4. O 4 é muito utilizado, tá? No 4 aqui, vocês vão fazer só esse redesenho dessa sombra aqui. Vai acompanhar o queixo aqui tudo. Vai fazer esses traços aqui, ó, tá? Porque aí eu faço uma vez só, tá? Aqui também, aqui no pescoço é bom fazer depois separado, essa parte, essa aqui, E aí por aí vai. Se vocês quiserem um trabalho mais detalhado, vai no 5 e faz uma vez a mais escura e depois a mais clara. Tá? Mas eu vou no 4, não tem necessidade de fazer no 5. Eu vou clicar em OK. Eu vou apertar F2 e vou visualizar a minha foto. Tá vendo que ela fez uma divisão da luz com a sombra? Aqui tem luz e aqui tem sombra. E no meio aqui tem uma mistura das duas. Esse desenho que a gente vai fazer da luz e sombra não precisa ser perfeito, viu? Tem que acompanhar aqui certinho, mas não precisa ser perfeito. Tá? Não tem necessidade de ser perfeito. Vocês estão vendo aqui, ó, que a sombra
ela vai acompanhar aquele traço que a gente fez do rosto, né? Aqui, ó, da bochecha, do nariz. Então, talvez depois de a gente fazer esse efeito aqui, talvez vai ser necessário a gente tirar as linhas lá. Talvez não vai ter utilidade. Aqui, quando a gente coloca esse efeito posterizar, ele mostra o formato dos lábios mais perfeitamente, mais perfeito. Então, talvez tem gente que gosta de desenhar os lábios e os dentes depois de posterizado, tá? Que aí fica mais perfeito o formato dos lábios dela. Vocês podem observar que no meu desenho os lábios é um detalhe que eu fiz assim, sem preocupar muito com os detalhes. Então ele está um pouco diferente, é o que está descaracterizando um pouco a foto, né? Mas nem tanto, então acho que já está bom. Mais posterizado é melhor de desenhar os lábios. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que desenhar esses traços todos da sombra do rosto, depois separado do pescoço, tá? E depois, de preferência, pelo menos um traço aqui da bochecha, uma parte da bochecha para a luz, uma de cá, pelo menos da maçã da bochecha de cá, da direita, da esquerda, essa parte do nariz aqui também, porque aqui vai ter uma sombra, né? Mais fraca, porque tá verde, eu tenho que fazer separado isso aqui. Essa parte do nariz talvez na luz, tá? Na testa não precisa, e aqui no queixo um pouquinho, tá? Mas o mais importante nesse caso é a sombra aqui de fora e as duas bochechas, tá? Com o nariz. Então eu vou redesenhar isso aqui e depois vocês vão ver o efeito que vai dar depois de pronto. Só de eu fazer essa sombra. Vocês podem observar que vocês não sabem desenhar, não precisa, é só aplicar o efeito posterizar que ele fala para você onde que tem que ser feita a sombra. Se a foto estivesse numa outra posição e tivesse uma outra iluminação, ele ia mostrar outros pontos de luz e sombra. É só você seguir o que ele pede, só. Então vamos fazer lá. Vou pegar a ferramenta Bezier e vou começar a fazer o meu efeito. E não precisa ser perfeito, né? Como eu já disse antes. Lembrando que aqui atrás, aqui tem o cabelo vai ficar na frente, né? Então eu não preciso fazer perfeito o lado do cabelo aqui. O cabelo vai estar tampando a sombra, né? Só a parte do rosto que eu vou ter que redesenhar. Essa parte do cabelo aqui eu vou colocar atrás do cabelo, né? Aqui já o cabelo vem até aqui, aí eu tenho que continuar aqui, ó. Aqui eu já tenho que fazer. Ou eu posso fazer o seguinte também, eu posso pegar isso aqui e fazer em volta do rosto aqui tudinho, e depois inserir essa sombra dentro do rosto. Então eu vou pegar ela aqui, ó, e vou acompanhar até aqui em cima. Aí eu vou ampliar essa parte do olho aqui, vou fazer esse formato que ela tá pegando aqui, ó, aqui, aqui. Depois eu faço separado o do nariz. Depois que eu delimitei em linhas retas, deixa eu delimitar também aqui essa parte aqui, ó, que eu vou fazer uma sombra aqui.
Pronto, delimitei essa sombra aqui de cima também, dos dois olhos, do nariz aqui. Essa aqui vai ficar mais fraca. E essas das pontas. Agora eu tenho que fazer as curvas para ela ficar perfeita. Então eu vou lá na ferramenta forma, vou selecionar essa aqui das laterais do rosto, vou dar 2 cliques na ferramenta forma para selecionar todos os nós do meu desenho e vou colocar essas linhas em curva. Aí eu vou clicar fora e vou começar a fazer a curva agora. Aqui já fiz o contorno, agora eu vou fazer o nariz e o da bochecha e o dos olhos. Eu tenho que selecionar ele com a ferramenta contorno e dar 2 cliques para selecionar todos os nós e aplicar a curva para todos, né? Então vamos fazer esse aqui primeiro. Agora eu vou fazer também aqui o formato aqui da sombra dessa parte aqui do pescoço, tá? Lembrando que eu também vou inserir essa parte aqui em Power Clip dentro
dentro da parte da pele. Então a parte de fora aqui não precisa ser perfeita, que eu vou inserir dentro do desenho. Mesmo processo, coloco curva e faço as curvas acompanhando a sombra. Depois vocês vão entender que nesse caso não precisa ser perfeito, tá? Esse formato aqui. Pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu não tenho mais a foto original, acabei deixando essa aqui e não coloquei a original. Então eu vou fazer o seguinte, eu teria que ter original, mas eu vou capturar aqui com a ferramenta conta-gotas na nossa barra na caixa de ferramentas, a quarta ferramenta de baixo para cima. Vou capturar essa cor de sombra aqui, dessa pele aqui, vou salvar. E vou clicar para fazer essa sombra aqui. E perdão, eu não vou usar essa aqui. Eu vou aproveitar que eu já tenho um tom de sombra aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu esqueci de avisar para vocês. Eu capturei o tom de pele com a ferramenta conta-gotas. Capturei da boca e coloquei aqui na cor da boca. Tirei aquele vermelho. E aqui na sombra aqui do olho aqui, eu coloquei a mesma cor que eu tinha colocado aqui nas sombras, nesses traços aqui de personalidade dela, tá? Eu vou pegar essa mesma cor de sombra aqui, ó, que eu coloquei nesses traços, e vou colocar nessas outras sombras. Aí eu vou selecionar todos os desenhos e apertar Ctrl R. Eu cliquei nela e transmiti para uma, e o Ctrl R captura a última ação. Aí com isso agora eu vou clicar aqui agora na paleta de cores, no X, para indicar que eu quero sem contorno essa sombra. E aí eu vou apertar, vou agrupar para não misturar, só para vocês verem mais ou menos como é que vai estar ficando. Vou apertar a setinha para a direita, aí eu vou clicar no cabelo e trazer para frente, e vou selecionar os olhos e trazer para frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, trago para frente. Aqui embaixo ficou confuso, porque está agrupado e essa parte baixa é do pescoço, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui esses desenhos aqui da frente, aqui do desenho tudinho, vou agrupar para não misturar, e vou desagrupar as sombras, porque eu posso selecionar o pescoço aqui, a parte do pescoço, já com ele selecionado, eu posso vir no menu Efeito, Power Clip, colocar em recipiente, e eu clico na pele dela aqui, ó. Aí vai inserir dentro da pele. A mesma coisa eu faço com a sombra aqui da parte de cima. Eu venho aqui no menu Efeitos, Power Clip, colocar em recipiente, e clico na pele e vai inserir na pele, tá? Se eu optar, eu posso fazer uma opção aqui, ó. Posso clicar no pescoço, apertar vou clicar no pescoço, clicar com o botão direito, no pescoço, e vir em editar Power Clip, vou clicar nessa cor aqui da sombra que eu tenho aqui, deixa eu subir ela um pouquinho para cima aqui, e vou apertar Ctrl e apertar no preto para escurecer um pouco, e aí eu fecho, só para dar uma dividida aqui no pescoço em relação ao rosto. Posso também voltar lá e apertar e ir para o vermelho um pouco e voltar um pouco para o branco. Isso. Pronto. Eu já fiz essa mudança, né? Então aqui eu já fiz esse detalhe aqui. Depois eu vou fazer um efeito para deixar melhor ainda, tá? E depois, se a gente quiser tirar, por exemplo, essa parte que parece que não está muito legal. Se eu quiser eliminar ela, eu posso. Viu aqui? Ó, talvez ela está descaracterizando a pessoa. Eu posso eliminar, tá? Mas na frente eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um efeito aqui, nessa sombra aqui, vou converter ela em curva mais para frente, né? Primeiro eu vou fazer a outra parte e vou desfocar ela. Esse efeito de desfocagem vai fazer ela dar só uma impressão de sombra e não vai descaracterizar a foto, olha lá, ó. Tá vendo? Vai dar só a impressão de sombra aqui, e então quer dizer que aquele efeito ele não vai atrapalhar tanto, tá? E essa impressão de sombra não quer dizer que eu vou fazer desse jeito, eu posso fazer ela menor, um pouco mais fraca, talvez não tão forte igual eu fiz daquele outro jeito,
viu? Ó, vamos ver desse jeito aqui, ó. Vendo, ó? Então eu vou trabalhar para ficar do jeito que eu quero, tá? Mas antes de eu fazer essa parte, eu quero ver aqui se eu consigo fazer alguns detalhes aqui também na boca, né? Esse efeito de luz aqui da boca aqui, ó, eu posso fazer ele bem detalhado, ou aqui no caso eu não estou querendo fazer detalhado, eu vou fazer ele aqui só um detalhezinho, na onde tem essa parte branca. Isso quer dizer que essa parte branca é uma luz, né? Onde eu posso fazer aqui e depois já colocar na cor branca sem contorno e mandar para frente. Depois eu vou colocar mais fraco. A mesma coisa é o cabelo. Se eu quiser fazer alguns pontos aqui de luz aqui no cabelo, onde eu estou vendo que tem luz, eu posso fazer também, tá? Aí, ó. Isso no cabelo inteiro, se eu quiser, aqui também, eu vou fazer uns de cá, uns daqui, ó. E aí eu coloco uma cor, opa, nos cabelos que eu desenhar e mando para frente. Depois vou colocar ele nessa cor aqui. E aí vai caracterizando, né? Eu posso desenhar em linha, ou melhor ainda, eu posso fazer o desenho aqui com a ferramenta Bezier, fazer o desenho como se fosse um objeto fechado e fazer as linhas bem fininhas, mas isso dá mais trabalho. Eu posso pegar essas linhas que eu fiz aqui, ó, selecionar elas, tá? Posso vir aqui na ferramenta contorno e mudar a forma da linha, em vez de ser uma linha reta, colocar algumas pontas mais finas que as outras. Só movimentar o formato aqui desse quadrado que estava dentro de forma da ponta. Aí eu clico em OK. Eu posso também vir aqui no contorno e aumentar a espessura para 1, por exemplo. Aí ó, vai mostrar melhor os efeitos. Ou deixar mais fino mesmo, né? E ir trabalhando o efeito aqui, ó. Esse que tá aqui, né? Olha lá, eu posso também fazer, no lugar de uma luz, se eu quisesse colocar como sendo uma sombra, eu poderia também colocar como sendo uma sombra. Uma sombra ou uma luz, tanto faz. Essa cor aí é boa para o cabelo. Opa. Essa cor aqui é boa para o cabelo, né? E aí no cabelo eu posso colocar essa cor aqui, por exemplo, né? E fazer no cabelo inteiro, se for necessário. Então vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês aqui. Passei essa parte aqui. Onde que eu ia mostrar agora? Eu ia pegar uma parte aqui da luz, né? Esse negócio aqui não está me agradando, isso aqui não está deixando ela bonita, viu? Eu vou tirar, vou vir aqui, vou mandar editar e vou eliminar essa parte aqui, ó, ou deixar um pouco para baixo, para cá, ó, né? Vamos ver se assim melhora. Está deixando ela mais velha. Essa bochecha não tá legal aqui, apesar que vai ficar em sombra. Vamos esperar chegar na sombra, né? Então beleza, eu fiz essa parte aqui. Agora eu vou aplicar o efeito de sombra em todas as sombras, só para esse efeito entrar aqui como sendo uma sombra, tá? Nem vou fazer a luz aqui, vou primeiro fazer a sombra. Para mim aplicar esse efeito, como eu já coloquei esse desenho aqui dentro do Power Clip, esse aqui também, eu vou ter que entrar no Power Clip. Só que o olho ainda não está no Power Clip, nem esse olho, nem essa parte do nariz, nem essa parte aqui do nariz e nem essa parte do nariz, tá? Eu tenho que colocar. Só que antes de eu colocar, eu vou olhar para as duas fotos e vou ver que se eu apagar essa parte aqui, se por acaso fica melhor. Se eu apagar essa parte, se fica melhor, tá? A gente vai ver se todas as sombras que foram inseridas estão inseridas corretamente. Se for inserida, legal. Se não seria melhor tirar, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, eu vou tirar essa parte aqui, ó. Vamos ver se por acaso não tivesse essa sombra aí nessa parte da bochecha, se não ficaria melhor, né? Aqui, por exemplo, eu poderia pegar, esse traço aqui do desenho, tá agrupado.
poderia pegar só essa linha, que depois eu vou engrossar ela um pouco, trazer para cá e a linha fazer o contorno da bochecha dela, não tão igual tava, né? Olha lá, posso fazer só com a linha, ou tirar a linha, né? De repente fica melhor sem a linha. Então a gente vai trabalhando esses detalhes, tá? Para verificar se alguns pontos que podem estar atrapalhando, na verdade poderiam, que parecem que estão ajudando, mas não estão ajudando, tá? Então olha aí, ó. Legal, vou deixar desse jeito aqui. Então eu vou converter essa, eu posso deixar assim com a sombra reta, né? Desse jeito mesmo, fazer alguns aperfeiçoamentos, por exemplo, nessa linha aqui, ó. Vou desagrupar, vou dar 2 cliques nela e poderia fazer uma curva aqui. Iria encaixar melhor, mas eu não fiz perfeito esse desenho justamente porque eu ia aplicar o efeito de sombra. Então eu posso ir lá, selecionar o nariz, que eu achei melhor manter aqui, né, que ficou legal, os olhos aqui, e vou também colocar esses efeitos lá dentro do Power Clip, dentro do rosto. E agora eu vou entrar dentro do rosto e vou converter tudo isso aqui em bitmap. Tudo isso aqui eu vou converter em bitmap para mim poder ter o poder de usar um efeito aqui de bitmap, que é um efeito para imagem, que é o efeito de desfocagem. Então eu selecionei todos os pontos de sombra e vim aqui no menu bitmap, converter em bitmap, e aí eu converti em CMYK para 300 dpi. Se fosse para ser utilizado na internet ou em vídeo, eu poderia fazer em RGB. Eu deveria fazer em RGB. Tá? Vou fazer em RGB esse aqui. E aí eu clico em OK. O meu desenho inteiro foi convertido para bitmap. Agora eu tenho o poder, perdão, eu tenho que fazer uma conversão diferente aqui. Ó. Converter em bitmap. Ah não, tá certo, fundo transparente. Agora eu tenho o poder de vir aqui no menu bitmap e poder manipular, usar efeitos nesse desenho que eu fiz. Então eu, com ele selecionado e já em bitmap, eu quero usar um efeito de desfocagem aqui, ó. E eu vou usar o efeito de desfocagem gaussiana. Eu vou fazer esses traços aqui ficarem mais esfumaçado, mais transparente, entendeu? Ele vai fazer uma entrada suave sobre a pele. Para isso, aqui na caixa de diálogo desfocagem gaussiana, eu vou clicar aqui em visualizar no cadeadinho para me visualizar como é que já está o efeito aqui nesse ponto aqui do raio. Com o efeito desse jeito aqui, eu vou só clicar em OK. E aí eu vou clicar fora do desenho com a tecla Ctrl pressionada para me ver como é que já está esse efeito. Aí vocês já vão ter uma noção de como que já está o efeito desse jeito aqui. Tá vendo? Como que já está o efeito. Se eu achar que ficou legal, eu mantenho. Se eu achar que não ficou legal, eu desfaço e aumento ou diminuo o efeito lá da desfocagem. Tá? Da mesma forma eu faço com essa sombra branca da boca. Eu venho no menu bitmap, converto em bitmap com 300 dpi. O procedimento agora é o mesmo. Vou em bitmap depois de convertido, desfocagem gaussiana, e aí eu visualizo. Se estiver muito forte eu diminuo, eu trago esse ponto aqui de manipulação do raio para menos. Ele vai diminuir. Se estiver muito fraco, né? Se estiver muito forte eu aumento, aí ele vai aumentar. Se estiver muito fraco eu vou controlando até chegar na onde eu quero, e aí eu clico em OK. Eu tenho também o poder, depois de esfumaçar ele, de usar um efeito aqui na quinta opção, na ferramenta transparência. Eu clico na setinha para baixo e escolho a ferramenta transparência. Eu posso colocar um efeito de transparência nessa sombra. Com ela selecionada e com a ferramenta transparência selecionada, vai aparecer a caixa de propriedade transparência. Aí eu vou vir aqui nessa parte aqui do tipo da transparência e coloco uniforme. Depois de colocar uniforme, eu vou vir aqui na operação à direita do tipo de transparência, venho na operação de transparência e coloco sobrepor. Aí ela vai capturar a cor do fundo e vai misturar com a cor desse bitmap.
é uma opção boa também. Aí eu volto aqui na ferramenta seleção e deixo do jeito que está. Tá vendo? Fica legal. E dessa mesma forma eu faço aqui no pescoço. Eu seleciono o meu pescoço, aí o botão direito sobre ele, editar Power Clip. Aí eu clico no fundo, aqui na minha sombra, vou lá em bitmap, converto em bitmap para 300 dpi, clique em OK. Vai converter o meu desenho que estava em curva em imagem, em foto. Eu volto aqui em bitmap, vou em desfocagem gaussiana, eu clico aqui para visualizar como é que está o efeito. Se estiver muito forte, eu posso diminuir. E aí eu clico em OK. Eu vou aplicar o mesmo efeito de transparência aqui, uniforme, multiplicação. E vou finalizar aqui. Aí já finalizou mais uma parte do meu desenho. Olha aí como é que ficou legal. Tá vendo? Que desenho legal. Esse mesmo efeito eu posso fazer aqui para esses detalhes de sombra aqui, do olho e tudo mais, né? Eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou pegar onde está, só vou mudar aqui onde está preto nessa sombra do nariz e vou pegar essa cor aqui da sombra aqui e colocar aqui, ó. Só que eu vou clicar sobre essas duas aqui e vou apertar Ctrl e clicar no preto, deixar um pouco mais escuro. Eu vou selecionar essas linhas aqui estão marcando. Deixa eu ver se essas linhas ainda estão fazendo efeito aí para mim, ou se sem as linhas eu ficaria mais limpo. Aqui também eu posso tirar a linha, aí tá ficando melhor. E essa aqui? Posso tirar de repente, né? Deixar só o nariz. E aí, por aí vai. Depois, se eu quiser acrescentar um outro ponto, eu coloco. Agora, eu vou fazer um efeito aqui também legal no cabelo. Vamos fazer um efeito no cabelo. Só para a gente ver como é que fica. Mais grosso um pouco. Eu fiz poucos traços, mas eu vou fazer com esses traços aqui para a gente ver como é que fica, né? Vou colocar meio aqui milímetros. Opa, deve ser o 7 que eu coloquei no outro. Aí, então aqui vai ser 7. E aqui? Por que o 7 não vai? Ah, eu sei por quê. Porque nesse aqui eu não mexi aqui na forma da ponta. E aqui eu vou colocar o mesmo de lá. Essa parte que eu vou tirar não precisa. Essa aqui também. Aqui eu vou selecionar essas linhas aqui. Essas aqui. Essas aqui. Vou converter em bitmap. Aí eu vou lá em desfocagem gaussiana, visualizo como é que está esse efeito aqui. Diminuo um pouco, nesse caso aqui, aumenta um pouquinho, clique em OK. Aí eu vou lá em transparência, vamos ver se a transparência ainda encaixa legal aqui. Aqui eu acho que não vai encaixar legal a transparência. No máximo normal, talvez. E aí eu finalizo essa parte aqui. A parte do cabelo eu teria que fazer mais linhas e mais correto, viu? Uma linha aqui, acompanhando aqui e aqui também, bem detalhada e demora, tá? Mas aqui eu vou deixar só essa parte para vocês verem. E eu vou trazer o cabelo para frente do desenho. Pronto. Já fiz essa parte aqui da caricatura com os desenhos. Tá certo? Ó, prontinho. Agora na próxima aula nós vamos continuar com esse desenho e eu vou mostrar para vocês como é que vocês inserem um corpinho pronto no nosso desenho, na nossa caricatura pronta, feita aqui no CorelDRAW. Feita de uma forma top, olha aí o efeito da sombra, como é que a gente faz aqui, 100%, viu? Olha esse efeito aqui, ó. Ela tá ficando novinha, toda bonitinha, bonitona, 100%. O ideal é ficar bonita, né? Com a pele lisinha, 100%. Então, gente, até a próxima aula. Vamos dando uma treinada aí. Na próxima aula a gente finaliza essa caricatura com o corpo e as opções de boca que vocês poderiam também utilizar nesse desenho. Então, até mais.